Quando você fala de estudar teologia em português, sempre teve uma área que foi mais difícil de encontrar livros atuais, recentes, que pudessem ajudar os alunos de teologia e interessados em aprender teologia, principalmente para dar o primeiro passo, para começar. Sempre houve uma carência nesse sentido, você tinha que recorrer a uma ou duas obras que eram sempre as mesmas e um tanto desatualizadas, sem abordar as questões mais recentes dos debates acadêmicos, dos debates que acontecem sobre o Novo Testamento. Pois bem, esse vídeo não é patrocinado, antes que alguém pergunte, mas a Thomas Nelson resolveu resolver esse problema numa tacada só, de repente. Então, no intervalo de menos de um ano, eles lançaram 3 livros, que se você tiver esses 3 e ler esses 3, você já vai ter uma belíssima noção do que acontece no mundo acadêmico a respeito das pesquisas do Novo Testamento, atualmente, com profundidade e mais, com uma linguagem que você, que é leigo, que não está numa faculdade de teologia, que simplesmente cursou alguma faculdade de outra coisa, pega o livro, lê e consegue entender. Então, esse é o tema de hoje. 3 livros que vão garantir que você vai entender o que rola no mundo do pensamento acadêmico sobre Novo Testamento. E se você não me conhece, olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário. Isso é muito útil para você que gosta de Bíblia, de teologia, de dicas de literatura, porque quando você faz essas coisas, você deixa like, comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações, o YouTube percebe que você gosta desse tipo de conteúdo e limpa um pouco o seu feed daquelas coisas que você já não gosta mais e agora você está interessado em Bíblia, ele vai começar a te mostrar vídeos sobre Bíblia. Bacana? Legal? Então faz isso. Outra coisa, esses livros que eu vou indicar aqui, vai ter um review mais aprofundado de cada um deles lá no meu roteiro de estudos bíblicos e teológicos que você encontra no link aqui na descrição. Dito isso, vamos direto aqui para os 3 livros que eu tenho para apresentar para vocês. Nos finais de semana eu tenho me dedicado a esse tipo de conteúdo, né? Vídeos que indicam livros. E o primeiro deles, cara, esse livro eu vou usar pra caramba esse ano lá no meu outro canal, no meu canal de devocionais. O Novo Testamento em 15 palavras, olha lá. O Novo Testamento em 15 palavras, uma teologia para a vida real. Cara, basicamente o que o Nijay Gupta está fazendo nesse livro aqui, quem me conhece faz tempo sabe que o Gupta, além de ser uma pessoa que eu admiro pra caramba, é um professor de Novo Testamento lá do Northern Seminary e um amigo pessoal, uma pessoa que cara, é um sujeito extraordinário, além de um grande autor. O que o Gupta faz nesse livro aqui é destacar uma palavra-chave teológica que meio que resume um pouco de cada livro do Novo Testamento. Então você vai lá, por exemplo, para Gálatas e Romanos, aqui ele está condensando 2, Gálatas e Romanos, e ele vai usar o vocábulo fé e vai falar sobre fé no Novo Testamento, como a palavra fé funciona no Novo Testamento. Nesse capítulo ele é só dedicado ao funcionamento da palavra fé no Novo Testamento. Para quem conhece o trabalho mais acadêmico do Nijay Gupta, esse é um trabalho introdutório, tá? Mas para quem conhece o trabalho mais acadêmico do Nijay Gupta, sabe que fé é objeto de pesquisa dele. A palavra fé e o complexo de palavras que tem o radical pistis no grego, que é fé, fidelidade, esse tipo de coisa. E ele tem um livro só sobre isso. Aqui tem um capítulo sobre isso. Em 1 e 2 Timóteo e Tito, nas pastorais, ele vai trazer a palavra salvação. Opa, como a salvação funciona nessas 3 epístolas de Paulo. Em Mateus é justiça, em Marcos é evangelho. Aliás, é a primeira vez que a palavra evangelho aparece num evangelho. Para quem entende prioridade marcana, sabe mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Mas, dito isso, é um livro que vai te dar, fininho, fininho, uma introdução, por meio de 15 palavras, de uma espécie de epítome do que cada um dos livros do Novo Testamento traz. É óbvio que alguns deles estão agrupados, como as pastorais, como Gálatas e Romanos, mas só por isso você já começa a entender, opa, acho que eu sei mais ou menos qual que é o tema central
daquela carta de Paulo, daquele evangelho, daquela epístola de Pedro, do Apocalipse, enfim. Vale a pena. Livraço da Thomas Nelson Brasil, é o mais curto e mais simples dos 3 que eu iria apresentar. Esse livro aqui, cara, ele pode ser lido como uma leitura mais devocional, pode, mas ele é uma bela introdução à teologia bíblica do Novo Testamento. É uma introdução, é pequeno, mas é uma bela introdução à teologia bíblica do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento em 15 palavras, uma teologia para a vida real, do Nijay Gupta. O esquema de cores aqui talvez não esteja sendo fiel. Agora tá. Essa é a cor, pelo menos eu estou acompanhando no monitor aqui, essa é a cor na vida real do livro aqui, ó. Uma teologia para a vida real. Certo? O segundo livro também tem o dedo do Gupta, mas dessa vez em parceria com Scott McKnight. Estudos do Novo Testamento. Esse aqui é obrigatório, tá? Vai para o seminário, tem que comprar esse negócio. Você tem que ter isso daqui, se você vai para o seminário. Se você é professor de escola dominical, seria bom que você tivesse um desse na tua estante. Pastores, cara, se o seu adolescente jovem vem te perguntar sobre nova perspectiva sobre Paulo, onde que você encontra, em que pé que tá a coisa, de repente ele fala um negócio assim, cara, Paulo dentro do judaísmo, você já ouviu falar disso, pastor? Estudos recentes, tá? Estudos do Novo Testamento, em que pé que a Academia do Novo Testamento efetivamente está nas suas principais discussões. Eu vou elencar aqui algumas dessas discussões, e esse é um livro aqui um pouquinho mais sofisticado, e aliás, que belo acabamento, páginas grossas e tal, tá? Eu vou aqui pelo sumário. Eu já pulei o sumário aqui, mas elencar os principais temas que ele vai tratar. Então, questões históricas, tá? Cristianismo primitivo e Império Romano, como que era essa relação? Mulheres no mundo judaico e no contexto greco-romano, uma questão histórica, tá? Depois vai ter um artigo específico sobre hermenêutica e exegese. Quais são as tendências exegéticas atualmente? Quem assina, inclusive, é o Dennis Edwards, que é um cara craque. Porque, veja só, tem o dedo do Gupta e do Scott McKnight, mas para cada capítulo eles trouxeram um especialista da área específica que está sendo tratada, tá? Então, por exemplo, Cristologia do Novo Testamento, eles chamaram David Capes, cracaço da cristologia, tá? Teologia Paulina, eles chamaram o Gorman, que tem um livro só sobre teologia paulina, publicado em língua portuguesa. E ele vai dar um panorama de em que pé que estão as perspectivas sobre Paulo e também as questões que sempre estão lá, e ele se arrisca, inclusive, a dar alguns prognósticos para o que vai acontecer no futuro. E você tem também as principais discussões separadas por cada livro do Novo Testamento. O Atos dos Apóstolos, por exemplo, quem assina é o Joshua Jipp. Joshua Jipp é acadêmico do Novo Testamento e professor lá da Trinity International University, onde eu estudei, tá? Então esse é o segundo livro. Dos 3, eu diria assim, cara, esse daqui, para quem é estudante, para quem está no seminário e principalmente para quem deseja uma carreira acadêmica, esse aqui dos 3 é o mais importante, tá? Para esse público. Agora, se o que você deseja é uma introdução ao Novo Testamento, com as principais discussões de cada livro, um pouco de Jesus histórico, etc. Cara, N.T. Wright e Michael Bird, O Novo Testamento em Seu Mundo. Isso daqui, cara, isso daqui é a melhor introdução ao Novo Testamento que a gente tem em língua portuguesa em todos os sentidos. Nenhuma é tão extensa, nenhuma é tão profunda, nenhuma dialoga tanto com outras fontes secundárias, com outros especialistas, nenhuma delas é tão recente em termos de publicação original, nenhuma delas tem um acabamento como esse aqui. Olha isso aqui, gente.
Peraí. Olha isso daqui, cara. Fotos, desenhos para te contextualizar. Cara, não existe nada parecido. Com fitilho, inclusive. É uma obra de arte isso daqui, tá, gente? Então você tem um cuidado, um carinho editorial enorme para você ter quadros elucidativos e temáticos. Sempre você tem um mapa, uma ilustração, alguma coisa que te remeta à situação que você está lendo. As páginas, elas são grossas, as ilustrações, elas estão numa página gostosa de você manusear, sabe? É tudo muito bom. E de quebra a linguagem é acessível pra caramba, porque você lê o grandão aqui, N.T. Wright, mas o trabalho mesmo que foi feito aqui é o autor que está em letras menores, que é o Michael F. Bird. O Michael Bird, ele fez um trabalho de compilar, e ele é um excelente compilador, tá, gente? Se o Michael Bird tem uma virtude como acadêmico, é o cara que sabe fazer resumo muito bem. Tá, ok, talvez ele seja substituído em breve pelas inteligências artificiais, se essa for a única virtude dele. Mas o fato é que esse trabalho de compilação, de explicação, de gráficos, de box informativos, todo esse trabalho editorial o Michael Bird fez e deixou essa obra extremamente acessível, de uma maneira que qualquer pessoa é capaz de compreender se tiver uma capacidade de leitura aí acima do ensino médio, coisa parecida com aquilo que se lê no começo de uma faculdade qualquer. Pô, você saiu do ensino médio, fez o ensino médio okzinho, você vai ler e entender isso aqui com certeza, tá? Okzinho mesmo, não tô nem falando que você passou num bom vestibular, não. É a introdução ao Novo Testamento mais que a gente tem em língua portuguesa. E, cara, em menos de um ano, no intervalo menor do que um ano, a Thomas Nelson veio e publicou essas 3 obras, fazendo isso daqui a literatura básica de quem vai estudar a Introdução ao Novo Testamento. Já estudar a Introdução ao Novo Testamento tem essas 3 obras, cara. Essas 3 obras farão com que você salte na frente e leia. Mais uma coisa. O último livro que eu mencionei, ele é um livro para consulta, assim como o Estudos do Novo Testamento, tá? Tanto o Novo Testamento em Seu Mundo, quanto o Estudos do Novo Testamento, são livros para consulta que você pode ler sequencialmente e vai conseguir, e será uma leitura agradável. Agora, esse aqui, cara, é para você ler numa sentada. Isso daqui é uma delícia. E eu vou usar no meu outro canal, que é o canal de devocionais, porque ele vai me servir como base para os vídeos especiais das devocionais. Então o que eu vou fazer no meu canal de devocionais se você ainda não está inscrito lá? Aliás, todos os links para esses 3 livros estão na descrição, tá, gente? Então dá uma passadinha na descrição, tem link para os 3 para você adquirir. Dito isso, lá no meu canal de devocionais, como que eu vou usar isso daqui, cara? Eu vou fazer alguns vídeos bônus. No canal de devocionais, todo dia tem um estudo bíblico a partir de uma passagem bíblica que eu tô lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, essa versão aqui, que é a 365 de noite da SBB. Nesse acabamento aqui, é só o verso da vida que faz, tá? Na Amazon você encontra um outro acabamento, mas no site do Verso da Vida você encontra nesse acabamento extraordinário aqui também, tá? Putz, eu tô com muita coisa boa aqui hoje. Muita coisa boa aqui hoje. Mas, para além dos estudos diários, eu vou soltar um vídeo para cada palavra dessa lá no meu canal de estudos devocionais. Então, se você não está inscrito lá no outro canal, chegou o dia, chegou a hora de você se inscrever para você ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Cara, insisto, dá uma passadinha na descrição que tem o link para o meu roteiro de estudos bíblicos e teológicos, que vai ter análises mais aprofundadas de cada um desses livros aqui, reviews específicos deles, tá? Além disso, tem os links para cada um desses livros, caso você queira comprar, certo? E você precisa se inscrever onde? No meu canal de devocionais. Se você ainda não fez, faça. Começa lá pelo dia 1º de janeiro, não tem problema nenhum. Mas vai fazendo, vai todo dia, 10 minutinhos de uma leitura bíblica e uma reflexão legal sobre elas.
você vai gostar, eu tenho certeza disso. Feitos todos esses recados e essas considerações, esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.